E a aula de hoje é sobre geometria plana, parte 1, quadrado, retângulo e triângulo. Olá pessoal, então começando a ideia da geometria plana, nós vamos estudar as áreas, perímetros e outras características que tem dentro dessas figuras, ok? Nós começamos primeiro pelo quadrado, então, que é uma figura que possui os 4 ângulos de 90 graus, tá? Então 4 ângulos retos aqui, e os 4 lados iguais, representados aqui pela letra A. E dentro dele nós temos a ligação entre dois vértices não consecutivos, sendo a nossa diagonal, representado pela letra D, ok? Disso surgem as formas da área, pode ser representado por A ou por S, de superfície, então qualquer uma das duas está correta, P de perímetro e D de diagonal. Então a nossa área é dada por A ao quadrado, ou seja, lado vezes lado, P igual a 4 vezes o A, tá? 4 vezes o lado, e a diagonal é A vezes a raiz de 2, ou seja, lado vezes A, raiz de 2. E utilizamos essas três formas para resolver os problemas que nos são dados. Então aqui na primeira, sabendo que a diagonal de um quadrado é igual a 5 raiz de 2, calcule o perímetro e a área dessa figura. O que acontece aqui? Ele está me dando o valor da diagonal. Vamos fazer o desenho para poder enxergar isso. Muitas vezes ficou na dúvida, monta o desenho. Então eu tenho aqui a diagonal, que vale 5 raiz de 2. E eu quero achar qual é o valor do perímetro e da área. Para achar o valor do perímetro e da área, eu preciso do lado, do valor do meu A. Tá? Então, através do dado que é me dado, que é a diagonal, eu consigo achar o valor do A. Então vamos ver aqui. Ó. Diagonal é igual a A raiz de 2. Só que eu sei o valor da diagonal, que é de 5 raiz de 2. Que é igual a A raiz de 2. Como eu tenho raiz de 2 dos dois lados da igualdade, dentro de uma multiplicação, eu posso simplificar eles. O que vai me sobrar é que o A vale 5. Ok? Tendo o valor de A, eu consigo agora achar o valor do perímetro e da área. Perímetro é dado por 4 vezes o A. Então, 4 vezes 5, isso vai nos dar 20. Esqueci aqui, vamos botar uma unidade, centímetro. Então aqui vai ser 20 centímetros. E a área é dada por A ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado, que vai nos dar 25 centímetros ao quadrado. Então bastante cuidado nessa parte de geometria. Quando a gente calcula perímetro, a gente está calculando o comprimento da figura, a parte da borda. Se eu estou calculando um comprimento, o comprimento sempre tem que ser em centímetros, pois eu estou vendo uma única dimensão. Quando eu estou calculando a área, o que acontece? Eu estou calculando a superfície, toda a parte de dentro da figura. Então eu já estou trabalhando aqui com duas dimensões. Por eu estar trabalhando com duas dimensões, a minha unidade tem que ser ao quadrado. Então, uma dimensão, um único, tá? Seria centímetro elevado na primeira, na 1, né? E área, centímetro ao quadrado. Quando a gente vê volume, com certeza você já viu lá nas séries, nos anos anteriores, era elevado à terceira, porque o sólido tem 3 dimensões. Então o que acontece, aqui vai aparecer centímetro cúbico. Eu tenho sólido de revolução, uma figura completinha, tipo uma caixa de sapato, um cone de trânsito, qualquer outro tipo de figura, uma caixa d'água. E aí eu tenho 3 dimensões, aí eu tenho que colocar como centímetros cúbicos, tá? Como aqui a gente só está na geometria plana,
que são figuras simples, a gente calcula no máximo perímetro e área, ok? Então, perímetro, que é um comprimento, e diagonal e lado sempre em centímetros, tá? Então, ó, 5 centímetros. E área sempre ao quadrado, ok? Vamos ver mais um exemplo desse tipo de exercício. Bom, vamos ver então o segundo exemplo, tá? Dada a figura abaixo, calcule o perímetro, a área e a diagonal. Então eu tenho aqui que os lados da minha figura é 2,4 metros e 2,4 metros. Se os dois lados são iguais, significa que a gente tem um quadrado, tendo os ângulos de 90 graus. E a diagonal, então, é o segmento de reta, essa linha que liga dois vértices não consecutivos. Então, perímetro, ele é dado por 4A. Eu tenho, então, que o meu A vale 2,4. Basta simplesmente multiplicar. Caso você esqueça da fórmula, perímetro, tu pode somar todos os lados. É a mesma coisa, tá? Que multiplicar por 4, nesse caso aqui do quadrado. Então, fazendo a multiplicação, 4 vezes 4, 16, vai 1, 8, 9. Isso vai nos dar 9,6 metros. Bem simples e bem fácil. A área. A área é dada por A ao quadrado, ou seja, 2,4 ao quadrado. Aí nós vamos ter que fazer 2,4 vezes 2,4. Isso nos dá 16, 8, 9, 8, 4. Então, 6, 5, 7, 6. Duas casas decimais, conto duas casas para colocar a vírgula. Então, aqui nós vamos ter 5,76 metros ao quadrado, ok? Então, ó, perímetro, metro, área, metro ao quadrado. O que nos falta calcular ainda é a diagonal. Então, diagonal igual a A raiz de 2. Então, diagonal igual a 2,4 raiz de 2 metros. Pronto. O que pode acontecer é do professor dar um valor para a raiz de 2. Por exemplo, aí vai dizer lá, utilize raiz de 2 igual a 1,41. Tá? Aí tu é obrigado a trocar a raiz de 2 por 1,41 e fazer a multiplicação. Vamos fazer aqui para dar uma ideia, para ver qual seria o valor. 4, 16, 5, 2, 8, 2. 4, 8, 13, 3. Isso nos daria, então, se ele colocasse o valor para a raiz de 2, 3,384 metros. Como o diagonal ele é um comprimento, ó, então ele tem que ser metro, ele só tem uma única dimensão, ok? Bem simples e bem fácil de resolver problemas com quadrados. Agora nós vamos ver então a próxima figura, ok? Bom, então, retângulo. Retângulo, qual é a característica dele? Tem os quatro ângulos de 90 graus, tá? E os lados são iguais 2 a 2. Então, esse lado aqui é igual a esse lado aqui, como este lado é igual a este lado aqui. Então, quatro ângulos de 90 graus e lados iguais 2 a 2, ok? Quais são as fórmulas, então, que utilizamos para calcular dentro da geometria plana? Nós temos a área, que é base vezes altura, ou seja, lado vezes lado. O perímetro, tu pode fazer a soma dos quatro lados, sem problema nenhum, ou então duas vezes a base, que é o que nós temos, né? São dois lados iguais aqui na base, mais duas vezes a altura. Nós temos dois lados com a mesma altura, certo?
E a diagonal é calculada por raiz de b ao quadrado mais h ao quadrado. Caso você esqueça a fórmula da diagonal, vocês podem ver uma coisa aqui, ó. Olha a figura que a diagonal transforma esse retângulo em dois triângulos idênticos. Então, o cálculo da diagonal é a mesma coisa que calcular a hipotenusa por teorema de Pitágoras. Então, se caso tu esquecer dessa fórmula aqui, não quiser utilizar ela, lembre do teorema de Pitágoras, porque eu tenho um triângulo retângulo. Então aqui, dada a figura, calcule a área, o perímetro e a diagonal desse retângulo aqui. Então nós temos a diagonal aqui, então calculamos primeiro a área. A área é base vezes a altura. Minha base é 6 e a altura é 3. 6 vezes 3, 18 centímetros ao quadrado, porque eu estou calculando a área. Perímetro. Perímetro, como eu disse, vocês podem somar os lados tranquilamente ou fazer pela forma 2b mais 2h. Então, 2 vezes 6 mais 2 vezes 3. Isso vai nos dar 12 mais 6 e vai nos dar 18 centímetros, ok? D é igual a b ao quadrado mais h ao quadrado. Então, a diagonal vai ser 6 ao quadrado mais o 3, que é a minha altura, ao quadrado. Então, a diagonal vai ser 36 mais 9. Isso vai nos dar raiz de 45. Bom, raiz de 45 eu tenho que ver se não dá para simplificar. O que eu faço? Pego 45 e decomponho o número. Posso dividir por 5, que dá 9, 3, 3, 3 e 1. Então aqui eu tenho 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado vezes 5, o que tem ao quadrado sai para fora da raiz. Então, a diagonal vai valer aqui 3 raiz de 5, ok? Centímetros. Diagonal é um comprimento, certo? Vamos ver então mais um exemplo envolvendo retângulo. Bom, então na 2, dada a figura abaixo, e sabendo que sua área é igual a 40 metros quadrados, calcule o valor de x, o perímetro e a diagonal dessa figura, ok? Então, ó, eu tenho uma figura aqui que é um retângulo, onde eu sei que a base mede 8 e a altura é x. Então, com isso, eu não consigo calcular o perímetro nem a diagonal. Mas ele me disse que a área é igual a 40 metros ao quadrado. Então, eu sei que minha área é base vezes a altura. Área é 40. Minha base é 8. E a altura é o que eu quero descobrir. O 8 está multiplicando h, ele vai passar dividindo. Então, aqui o meu h vai valer 40 dividido por 8, 5 metros. Esse é o valor do meu x. Tendo agora esse valor, eu consigo calcular o perímetro e a diagonal. Então, vamos lá. Então, perímetro, 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. Então, 2 vezes 8 mais 2 vezes 5. Isso vai dar 16 mais 10, que vai nos dar 26 metros. Tu pode fazer 8 mais 8, que é 16, 5 mais 5, que é 10. 16 mais 5, 26. Ou 8 mais 5, 13. 13 mais 8, 21. Mais 5,
26. Então, sem problema nenhum. E a última agora, a diagonal, que é a raiz de b ao quadrado mais h ao quadrado. Então, base 8 ao quadrado e h é o 5 ao quadrado. Isso vai dar 64 mais 25. Isso vai nos dar 89. Como 89 não tem raiz e não dá para simplificar, terminamos aqui o cálculo da diagonal. Certo? Então, bem simples e fácil de resolver. Certo? Vamos passar então para a próxima figura. Bom, então agora nós temos o triângulo. Nós iremos começar então primeiro pelo triângulo retângulo. Qual é a principal característica do triângulo retângulo? Que ele possui um ângulo de 90 graus. Tá? E nós temos também uma base e altura. Vocês podem ver que o triângulo ele é a metade de um retângulo. Certo? Então olha só, a área é dada por quem? Base vezes altura igual a forma do retângulo, só que dividido por 2, porque ele é metade da figura do retângulo. Então essa é a área dele. E o perímetro vai ser o quê? A soma de todos os lados. Como todos os lados são diferentes, né, normalmente pode ter lados iguais, sem problema nenhum. Daí nós teríamos um triângulo isósceles aqui, com um ângulo de 90 graus, não teria problema. Mas o melhor sempre no triângulo é a soma de todos os lados. Então vamos ver aqui um exemplo. Dada a figura abaixo, calcule a área e o perímetro. Bom, como eu tenho a base e a altura dele normal, para calcular a área, base vezes altura dividido por 2. Então nós vamos ter 8 como base, altura 6. Tanto faz aqui, como é uma multiplicação, tu pode trocar 6 e 8, que não vai dar problema, dividido por 2. Então, 8 vezes 6, 48, dividido por 2, isso vai nos dar 24 centímetros ao quadrado, ok? Então, esse é o cálculo da área, bem simples e bem fácil. Só que o que acontece agora? Eu quero o perímetro. Para eu calcular o perímetro, eu preciso ter os 3 lados. Só que o que acontece? Eu não tenho esse lado aqui, que eu vou chamar de x. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é calcular o valor desse x. Como eu tenho um triângulo retângulo, basta utilizar o teorema de Pitágoras para achar o valor do x. Então, ó, pelo teorema de Pitágoras, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O a é a hipotenusa. A hipotenusa sempre é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, x ao quadrado. B e c são os catetos, aí tanto faz a ordem que tu pegar eles. Então, 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado, 36. Somando os dois, isso vai nos dar 100. Agora basta tirar a raiz de 100. Então, eu acho aqui o terceiro lado, que vale 10, ok? Então, ó, se esse lado aqui vale 10, o perímetro é a soma desses 3 lados. Então, 6 mais 8 mais 10. Isso vai dar 14 mais 10, 24 centímetros. Aqui também, centímetro por ser lado. Certo? Bem simples e fácil de resolver. Ok? Vamos ver então mais um exemplo dentro do triângulo retângulo. Então, 2 em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 3 raiz de 3 centímetros e um dos catetos mede 6 centímetros. Calcule a área dessa figura. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na figura para ver o que nós temos. Ele está me dizendo que
a hipotenusa mede 3 raiz de 5 centímetros e que um dos catetos mede 6. Eu não sei qual deles. Então eu posso colocar em qualquer um dos dois, certo? Eu quero calcular a área dessa figura. Para calcular a área dessa figura eu preciso ter base e altura. E a altura eu não tenho desse triângulo. Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar essa altura de x, por exemplo. Qualquer letra, tu pode botar como sendo cateto ou próprio h, sem problema nenhum, tá? Então, como eu tenho um triângulo retângulo, eu posso calcular aquele lado por Pitágoras. Então, o meu A é a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, eu tenho aqui 3 raiz de 5 elevado ao quadrado, igual a B ao quadrado mais 6 ao quadrado, tá? Então, nós vamos ter aqui 9 vezes, 3 ao quadrado, 9. Corto agora a raiz e a potência, sobra 5, igual a B ao quadrado mais 36. 9 vezes 5, 45, igual a B ao quadrado mais 36. Passa o 36 para o outro lado. Então, nós vamos ter aqui que 9 é igual a B ao quadrado. Continuando aqui a conta, passa o quadrado para o outro lado, nós vamos ter raiz de 9. Então, o nosso B vale 3, ou o nosso x. 3 centímetros. Tendo achado agora a altura do nosso triângulo, a gente consegue calcular a área, que é dada por base vezes altura dividido por 2. Então, a área vai ser 6 vezes 3 dividido por 2. Isso dá 18 dividido por 2. A área, então, 9 centímetros ao quadrado. Ok? Vamos ver, então, o próximo triângulo. Então, triângulo isósceles, tá? Qual é a característica dele? É que ele possui dois lados iguais, tá? O A e o A. Nós temos a base e nós temos uma altura dessa figura. A área, ela é calculada do mesmo jeito, base vezes altura dividido por 2. Só que o que acontece é que, muitas vezes, quando a gente trabalha a ideia do triângulos isósceles, não nos é dado a altura para podermos calcular a área. Então aqui nós temos que primeiro calcular a altura, normalmente, para depois calcularmos a área. Se olharmos bem essa figura, tá? Olha só, aqui ó, nós fechamos um triângulo retângulo. Se nós temos um triângulo retângulo aqui, a gente pode calcular qualquer um dos lados dessa figura, ou até a altura, que é interna à figura, através do teorema de Pitágoras. Então aqui eu coloco o teorema. Ó. Hipotenusa é o A elevado ao quadrado, que é igual à altura ao quadrado, mais o B sobre 2. B sobre 2, nesse caso aqui, representa o quê? A metade da base, tá? Então, para eu calcular a altura dessa figura através do Pitágoras, eu preciso pegar a metade desse valor aqui. Então, eu represento por B sobre 2. Mas o que tu tem que saber realmente é o quê? Metade da base elevado ao quadrado. E por último, nós temos o perímetro, que é a soma dos três lados. Ou tu pode fazer 2 vezes o A, que são lados iguais, mais a base, que tu também vai chegar no perímetro, ok? Então aqui, no primeiro exercício, dada a figura abaixo, calcule a área. Então eu tenho um triângulo isósceles, por esses dois lados serem iguais, e esse terceiro lado ser diferente. Se todos os lados fossem iguais, nós teríamos o triângulo equilátero, que é o próximo que a gente vai olhar.
Então, tendo essa figura aqui, ó, eu quero calcular a área. Para calcular a área, eu preciso da altura. Eu não tenho o valor dela. Se eu não tenho o valor dela, eu tenho que utilizar a ideia de Pitágoras para poder achar qual é o valor do h. Então, eu tenho a ao quadrado igual a h ao quadrado mais a metade da base ao quadrado. Então, ó, meu a é o 5, ó. Eu tenho aqui, ó, o triângulo retângulo, sendo aqui, ó, o meu lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, 5 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais a metade da base. Se a base vale 6, a metade 3 elevado ao quadrado. Então, como eu expliquei para vocês antes, o b sobre 2 significa metade da base. Então, aqui eu vou ter 25 igual a h ao quadrado mais 9. Passo mais 9 para o outro lado e vai ficar negativo. Isso vai nos dar 16. Tira agora a raiz de 16. Então, aqui a nossa altura vai valer 4 metros, ok? Raiz de 16, 4. Feito isso, agora a gente consegue calcular a área dessa figura, que é dado por base vezes altura dividido por 2. Base é 6, a altura é o que a gente calculou, 4 dividido por 2. Então isso vai dar 24 sobre 2, que dá 12 metros ao quadrado. Claro que tu pode também calcular, por exemplo, a área desse triângulozinho que nós temos aqui. E como nós temos um igual aqui do outro lado, multiplicar por 2. Por exemplo, aqui é 3 e 4, né? 3 vezes 4, 12. Dividido por 2, 6. Então significa que esse triângulozinho aqui dentro, esse triângulo retângulo, tem a área 6. Logo, esse também tem 6. 6 mais 6 fecha 12. Também é um outro jeito de se resolver, ok? Vamos para mais um exemplo de triângulo isósceles. Então, dada a figura abaixo, calcule o valor dos lados, que são congruentes, ou seja, que possuem a mesma medida, e a altura, sabendo que sua área é de 10 raiz de 6 centímetros ao quadrado. Então, nós temos a figura aqui, tendo a base de 4 raiz de 6, a altura, e eu quero saber os lados que são iguais, têm a mesma medida, são congruentes. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é utilizar a fórmula da área para achar alguma coisa aqui dentro. Nesse caso, a gente vai achar o valor da altura. Então, a nossa área é dado lá por 10 raiz de 6, a base 4 raiz de 6, a altura que nós não temos, que é o que nós vamos descobrir, sobre 2. Então, ó, raiz de 6 e raiz de 6 eu já posso cortar fora, simplificar. O 2 está dividindo, eu já vou passar multiplicando. Então, 10 vezes 2, 20, igual a 4h. O 4 agora a gente vai passar dividindo. Então, aqui nós já achamos o valor da altura. 20 dividido por 4, isso vai nos dar 5 centímetros. Tendo o valor da altura, eu consigo achar o valor do lado que ele está também nos pedindo. Porque, ó, eu tenho aqui o triângulo retângulo. Então, eu calculo por Pitágoras, ok? Então, a ao quadrado é igual a h ao quadrado mais a metade da base ao quadrado. Então, o a é o x ao quadrado, igual a 5 ao quadrado, que é a altura que a gente calculou, mais a metade da base. Então, se é 4 raiz de 6, a metade é 2 raiz de 6. Então, nós vamos ter aqui 25
mais 2 ao quadrado 4 vezes o 6. Isso vai nos dar então 25 mais 24, que vai nos dar 49, logo raiz de 49, que vai nos dar 7, certo? 7 centímetros, já que é um comprimento. Vamos ver mais um exemplo sobre isso. Bom, então a número 3, em um triângulo, dois lados possuem a mesma medida, 6 centímetros, cada uma. Sabendo que a altura em relação ao terceiro lado é de 4 centímetros, calcule a área dessa figura. Então vamos montar a figura aqui, para nos auxiliar. E o que está nos dizendo então? Que os dois lados, que são iguais, cada um possuem 6 centímetros. E que a altura em relação ao terceiro lado vale 4, ok? Tendo então isso aqui, eu tenho que achar o valor da minha base para poder calcular a área dessa figura, ok? Então, pela ideia do triângulo retângulo, ó, eu preciso achar qual é esse valor aqui que eu vou chamar de x. Podemos usar essa fórmula aqui sem problema nenhum, tá? Então, ó, a ao quadrado igual a h ao quadrado mais a metade da base elevada ao quadrado. A é a nossa hipotenusa, né, o 6. A altura é o 4. E a metade da base eu chamei de x. Então, x ao quadrado, ok? 6 ao quadrado, 36. 4 ao quadrado, 16. Mais x ao quadrado. Passando 16 para o outro lado, vai ficar negativo. Então, nós vamos ter aqui 20 igual a x sobre 2. Agora, basta a gente tirar a raiz de 20. Como 20 não tem raiz, a gente decompõe o número. Então, 20 divide por 2 que dá 10, divide por 2 que dá 5, 5, 1. Então, isso aqui vai ser 2 ao quadrado vezes 5. Então, o que tem ao quadrado vem para fora da raiz, nós vamos ter 2 raiz de 5 centímetros. Isso é a metade da minha base. Se eu quero a base inteira, a gente multiplica por 2. Então, isso vai dar 4 raiz de 5. Tendo a base e tendo a altura, eu consigo agora calcular a área. Então, área, base vezes altura, dividido por 2. Base, 4 raiz de 5. Altura também é 4. Tudo isso por 2. Então, isso vai dar 16 raiz de 5 sobre 2. Logo, aqui a nossa área vai ser de 8 raiz de 5 centímetros ao quadrado, ok? Simples e fácil. Claro que aqui a gente tem que fazer Pitágoras. De Pitágoras achar a base, tá? E com a base a gente consegue calcular a área. Vamos ver agora então o terceiro tipo de triângulo. Triângulo equilátero, então. Característica principal dele, então, é que todos os lados são iguais. Iguais, látero, lado, lados iguais, ok? Então, as fórmulas que a gente tem para ele, da área, é o lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4, tá? A altura do nosso triângulo é dado por a raiz de 3 sobre 2,
E o perímetro é a soma dos três lados, ou como todos os lados são iguais, 3 vezes o A. Então, nesse primeiro exercício aqui, ó, calcular a área de um triângulo equilátero de lado 6 centímetros. Então, sabemos que todos os lados possuem 6 centímetros. Então, a minha área, A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, o meu A é 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 ao quadrado é 36. E aqui a gente vai poder simplificar. 36 dividido por 4 vai nos dar 9, raiz de 3 centímetros ao quadrado. Bem simples e fácil de resolver, tá? Isso aqui, nesse exercício, ele só pediu para calcular a área. Mas, vamos dizer, se pedisse a altura, A raiz de 3 sobre 2. Tá? Só para a gente treinar. A altura, então, vai ser 6 raiz de 3 sobre 2. Eu posso simplificar. Isso vai nos dar 3 raiz de 3, ok? Mesma coisa eu posso, no caso, pedir o perímetro. Então, seria 3 vezes o A. Então, 3 vezes 6, isso nos daria 18 centímetros. Certo? Qualquer coisa, se tu esquecer essas formas, tu pode pensar também pela ideia do triângulo isósceles. Tu pode dividir aqui, ó, tu vai ter a altura, daí tu vai poder calcular através do triângulo retângulo que surge aqui dentro o valor da altura, para daí calcular a área sendo base vezes a altura dividido por 2, tá? Então, tu pode, através dessas fórmulas que são mais simples, que já sai pronta, ou tu pode pensar na ideia de fazer o Pitágoras para achar a altura e aí fazer base vezes a altura dividido por 2, sem problema nenhum, ok? Vamos ver mais um exemplo envolvendo o triângulo equilátero. Então, número 2, calcule a área e o perímetro de um triângulo equilátero sabendo que sua altura é de 5 raiz de 3. Então, no desenho, nós temos que a altura vale 5 raiz de 3 centímetros. Bom, para mim calcular tanto a área quanto o perímetro, eu preciso do A, que é o valor referente ao lado. Então eu vou utilizar o que ele me deu para poder achar o lado dessa figura, tá? Para achar o valor do A. Então, ele me deu a altura. A altura, a fórmula é A raiz de 3 sobre 2. Minha altura é 5 raiz de 3. Então, A raiz de 3 sobre 2. Como eu tenho raiz de 3 dos dois lados da igualdade, eu posso simplificar. E o 2 que está dividindo, ele vai passar multiplicando o 5. 5 vezes 2, 10. Então, o nosso A vale 10 centímetros. Achando o valor de A, a gente pode agora calcular a área e o perímetro. Área, A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, isso vai ser 10 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso vai nos dar 100 raiz de 3 sobre 4. Eu posso simplificar o 100 e o 4. Então, nossa área vai ser de 25 raiz de 3 centímetros ao quadrado. Ok? Só botar na forma, elevar a potência e depois simplificar. Perímetro é 3 vezes o A. Então, 3 vezes o 10. Isso vai nos dar 30
centímetros, ok? Então vamos ver agora o último tipo de triângulo. Bom, então agora nós temos o triângulo qualquer, que é feito pela fórmula de Herão. O triângulo qualquer, normalmente a gente utiliza essa fórmula quando nós temos os três lados diferentes, ok? E não temos uma condição que nos diga, por exemplo, se ele é um triângulo, retângulo ou não. Então a gente pode usar a fórmula de Herão, onde nós temos o P, que é a soma dos três lados, dividido por 2. E esse P ele vai entrar dentro da fórmula da área, tá? Como P vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C. Resolvendo isso aqui, nos surge a área. E o perímetro, também representado por P, soma dos lados. Então, cuidado para não misturar os P's aqui, tá? Esse P aqui é referente à fórmula de Herão, tá? Que é para calcular a área, enquanto nós temos o P da soma dos lados, que é o perímetro. Então, calcule a área e o perímetro do triângulo abaixo. Então, eu tenho os lados 7, 8 e 9, então são lados diferentes e não entra dentro da ideia que nós tínhamos anteriormente. A gente não sabe se ele é um triângulo retângulo, já sabemos que não é um isósceles e também não é um triângulo equilátero. Então, aqui nós somos obrigados a fazer a fórmula de Herão. Então, primeira coisa, vamos calcular o P da fórmula de Herão, que é A mais B mais C sobre 2. Então, isso vai ser 7 mais 8 mais 9, tudo isso sobre 2. Então, 7 mais 8, 15. 15 mais 9, 24. 24 dividido por 2, isso vai nos dar 12. Com isso, eu posso agora calcular a área. Então, vamos lá. O P é o que a gente calculou, o 12. Então, eu vou ter 12 vezes 12 menos o A, pode ser o 7. 12 menos o 8 e 12 menos o 9. O importante é que tu faça sempre 12 menos um dos lados. Não importa a ordem que tu colocar aqui dentro. Então, nós vamos ter aqui 12 vezes 12 menos 7 dá 5. 12 menos 8 dá 4. E 12 menos 9 dá 3. Então, a nossa área aqui vai dar 12 vezes 5, 60. 60 vezes 4, 240. 240 vezes 3. 720. Como eu não tenho raiz 720, nós temos que pegar esse valor e decompor o número. Então, 2, 360, 2, 180, 2, 90, 2, 45, 5, 9, 3, 3, 3, 1. Então, eu posso juntar de 2 em 2 aqui. Ó. Eu vou ter 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. E o 5. Tudo que tem quadrado vem para fora da raiz. E o 5, como não tem o quadrado, ele permanece. Agora, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3, 12. Então, a nossa área aqui, 12 raiz de 5 centímetros ao quadrado. E se eu quero calcular o perímetro dessa figura, basta somarmos todos os lados. Nós já vimos aqui a soma deles, deu 24. Esse é o nosso
perímetro, ok?